Olá, seja bem-vindo a mais um Cultura Anápolis, esse podcast idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da cidade de Anápolis, com a parceria da Câmara Municipal e também a produtora eLive. Este programa é fruto do Media Lab Anápolis, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo voltada à produção audiovisual, memória e narrativas culturais, fortalecendo a valorização dos artistas, projetos e ações culturais da nossa cidade. Toda semana temos aqui um encontro com uma programação especial, trazendo conversas, debates, entrevistas com artistas, produtores e agentes culturais da nossa cidade, sempre abordando suas trajetórias, trabalhos e diferentes manifestações culturais. O nosso objetivo é ampliar o diálogo sobre a riqueza e a diversidade cultural do nosso município, aproximando ainda mais a população da cultura produzida na nossa cidade, criando então esse espaço permanente de visibilidade, troca e fortalecimento da cena cultural. Sejam todos bem-vindos a um Cultura em Rede Anápolis. Hoje eu sigo aqui com a minha amiga Taniele. Bem-vinda, Taniele. Obrigada. Oi, gente. Vamos aí para mais uma edição do Cultura em Rede. Hoje a gente recebe o bailarino anapolino, ele é ator e bailarino, Marcos Anoli. E ele vem construindo aí uma trajetória nas artes cênicas, formado em dança, teatro, já integrou a companhia de dança da cidade do Rio de Janeiro, já foi premiado, é um destaque da nossa cidade. E nessa conversa a gente vai conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória artística e que ele compartilhe com a gente um pouco das suas experiências, né? Como esse artista referência, e é um prazer ter ele aqui. Hoje é um formato diferente. A gente não está com ele aqui presencialmente, né? Estamos virtualmente conversando com o Marcos e é uma outra formação do que vocês estão acostumados a ver. E chamo aqui o Marcos para se apresentar da maneira que ele achar melhor e a gente vai escutar ele um pouquinho. Bem-vindo, Olá, Marcos. pessoal. Tudo bem com vocês por aí? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. Me sinto honrado, lisonjeado por, 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 por vocês. É, e, é, Cara, é incrível assim, quando eu recebi, né, a mensagem de vocês, eu falei, cara, que legal, a Anápolis está crescendo tanto, a Anápolis precisa ser realmente valorizado, mostrar esses artistas. Eu tive aí no ano passado, e vi quanto de cultura, quanto de audiovisual, quantas coisas vêm acontecendo por aí, né? E então eu sou o Marcos Anoli, né? Vamos dizer, falar, um ator, bailarino, né? Tenho feito muito teatro musical, tenho feito novela, cinema e estou aqui à disposição de vocês. Muito bom, Muito Marcos. No obrigada. ano passado, né, quando você veio, a gente teve uma oportunidade de um encontro ali no Cine Cibasoli, né? Foi quando eu conheci você e muito feliz de você estar aqui com a gente. Vamos começar falando da sua trajetória. A gente sabe que você está aí no Rio de Janeiro, né? Por isso não está aqui com a gente. Mas como que foi o início da sua carreira artística aqui em Anápolis? Né? Você participou da Escola Municipal de Dança. Fala pra gente como que surgiu esse interesse pela dança e pelo teatro. Cara, é muito louco, porque eu era uma criança meio dispersa. E eu lembro, assim, né, que as pessoas desde muito cedo me perguntavam, aquelas coisas de criança, né, lá pelos 6 anos de idade, o que que você vai ser quando crescer? Aí eu falava, vou ser artista e vou morar no Rio de Janeiro. Isso era nos anos 70, né? Que Assim, legal. só que eu não tinha a menor noção do que era ser artista e do que era o Rio de Janeiro, porque eu via assim, tipo, Capão Amarelo, no máximo novela das 6, né, assim. Mas essa vontade já nasceu comigo, né? Ah, Era inerente, assim, eu já sabia que eu ia ser artista, eu já queria ser artista. E, e aí, assim, engraçado também porque, como eu falei, era meio disperso, sentava na janela do colégio e olhava assim para a janela e ficava pensando, via as árvores frondosas, todas lindas, né? E via os passarinhos pulando para lá e para cá. E aí eu falei, eu quero ser passarinho, eu quero voar.
porque a árvore, apesar de linda, fica no mesmo lugar, né? E aí, uma amiga minha, né? A gente devia isso, gente, final dos anos 70, devia ser entre assim, 79 e início dos anos 80. Uma amiga foi fazer aula de jazz na Academia Ginga, né, que era da Dona Marli, e a Gláucia Helena, a filha dela, dava aula de jazz. E ela pediu para eu ir com ela, acompanhar. E eu fui acompanhá-la e falaram, já que você está aqui, faz a aula, não sei o quê. E eu comecei a fazer a aula, ela desistiu da dança, nem voltou, e eu continuei na dança. E até então ainda não tinha a Escola Municipal de Dança de Anápolis. E agora sim, imagina eu, né, com 9 para 10 anos, fazendo aula de dança, né, final dos anos 70, início dos anos 80, o perrengue que foi, porque eu sou filho de um pai frentista, de uma mãe que era dona de casa, costureira, sem ninguém artista, né, para poder falar, fulano incentivou, Beltrano incentivou. Cara, nada, foi bem complicado. E aí, dessa aula de jazz, abriu-se, né, a Escola Municipal de Dança, e eu fui da primeira turma, né, da Escola Municipal. Aí eu comecei fazendo jazz com Jonatas, se não me engano, o nome dele, e depois Maurício Salles, né? Aí com o Maurício Salles eu passei bastante tempo, fazendo as aulas. E e fiz parte também, porque depois criou-se, né, o corpo de baile da cidade de Anápolis, e eu fiz parte da primeira formação do corpo de baile daí de Anápolis. Basicamente, tudo começou aí, né, que é uma coisa que eu acho incrível também, porque Anápolis é uma das poucas cidades no Brasil que nós temos escolas municipais a ser oferecidas, né, pelo governo de todas as quatro artes, né? Isso é extremamente importante ressaltar porque são pouquíssimas cidades no Brasil que têm isso. E foi através daí que eu consegui chegar até aqui, né? Muito legal. E realmente, a gente segue, né? Temos os espaços da cultura e temos as quatro escolas. Deixar aqui nosso agradecimento, né, a todos os professores, coordenadores, que são pessoas que realmente fazem diferença na cidade nesse aspecto da formação que é fundamental, né, Marcos? E a gente sabe que Sim. nesse período que você comentou aí também sempre teve uma grande assim efervescência na cidade, na cidade de Anápolis mesmo, né? A gente sempre ouve falar do período ali da década de 80, 90. Conta mais como que a cidade de Anápolis, o que a cidade de Anápolis representa na sua formação artística. Cara, é engraçado que até eu me emociono bastante, assim, porque você pensar, né? Uma criança, um garoto pobre do interior, que tinha um desejo de ser artista, não tinha dinheiro para isso, é, e, e aí essa oportunidade, né, da escola municipal, é, cara, trouxe. é, 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 eu não sei, assim, esse início de tudo, né? Como você está falando. É, perdão, tô meio nervoso. Eu Imagina, me emocionei um tranquilo, pouco, assim, tranquilo. de voltar nesse lugar, Pode assim, falar o que tá no seu coração. né? Mas, assim, eu tenho gratidão demais por Anápolis. Cara, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer em todos os lugares que eu vou, em entrevistas, e pessoas que perguntam, né, de onde eu sou, eu falo, cara, eu sou de Anápolis, Goiás. No lugar de onde eu comecei, o lugar que eu tive a minha primeira oportunidade, o lugar que eu tive a abertura para esse universo tão incrível e tão maravilhoso que no caso, aí na época foi a dança, né? E descobrir, né, a descoberta do corpo, né, desse corpo que dança, desse corpo que se expressa através dessa movimentação, que parece fácil, né, mas não é nada fácil, porque são horas e horas de dedicação, né, são várias aulas, assim. E Anápolis, cara, foi tudo, e eu acho que é essencial para
como eu falei já antes, para eu estar aqui, para eu me apaixonar de fato, para eu experienciar pela primeira vez esse contato com a arte. Muito bom. E em que momento, Marcos, você percebeu que, igual você falou, é um trabalho, né? É uma profissão. Então, em que momento você percebeu que a arte deixaria de ser esse sonho e seria um caminho profissional para você? Cara, na verdade, eu nunca tive dúvidas que a arte seria o meu caminho profissional, até porque, como eu falei, né, desde muito criança eu já dizia que eu ia ser artista e ia morar no Rio de Janeiro. E, óbvio, né, na minha adolescência a gente começava, eu estudava de manhã, aí trabalhava numa agência de despachante, gente que era terrível, né, porque era época de fila de banco, fila de Detran, fila de não sei o quê, e à noite fazer aulas de dança. Né? Eu acho que essa força de vontade também, esse querer, é muito importante porque não é fácil, né? Você tá ali e as pessoas. Você é a chacota da escola, você vira a chacota de todas as coisas, né? Um garoto, né, fazendo dança nesse período não era coisa normal, né? Vamos se dizer assim. Mas eu já almejava, desde que eu comecei, a seguir mesmo essa carreira. E eu sempre falo, né? Existe o plano A e existe o plano B. O plano B é para concretizar o plano A. O plano B nunca pode virar o plano A. Então eu comecei aí, tá, como eu falei, trabalhando, fazendo as coisas, conseguindo esse espaço. E depois saí daí de Anápolis, eu acho que com uns 17 anos, fui morar em Goiânia, né, porque Anápolis já não. Já estava pequena, vamos dizer assim, né, para o que eu estava almejando. E aí fui para Goiânia e aos 18 anos eu fui morar em Brasília. Aí lá em Brasília eu realmente me aprofundei, né, dentro da dança e fui fazer aula de balé clássico, né, numa academia chamada Royal e com a Nívia, que era inclusive irmã da Zuma, que foi do Corpo de Baile de Anápolis. Sim. E lá realmente eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida, até eu descobrir o teatro. Assim. Marcos, eu acho muito legal assim a forma que você traz a sua experiência, porque você fala sobre a importância do poder público, né, dentro desse contexto de formação e também dessa intersecção entre as diversas atividades que você desenvolve. Sua formação, autoestima, eu acho que entra aí também. Então, como a cultura e a arte ela é interseccional na vida das pessoas, né? Ela atinge ali diversas áreas. Eu acho muito legal escutar a sua história nesse contexto, principalmente, porque muitas pessoas não conseguem ver nessa perspectiva. Trazendo essa ideia de que você trabalha em várias frentes, né? Você está ligado a diversas linguagens aí, ao teatro, à dança. Como que essas vertentes que você atua, elas se complementam? Como que você trabalha com essas vertentes assim dentro da sua carreira? Eu queria ressaltar isso que você falou sobre o poder público. Se o poder público não tivesse feito essas escolas aí em Anápolis, com certeza, assim, não é com certeza, mas pouco provável que eu estivesse aqui no Rio, talvez hoje. Porque foi essa iniciativa pública que me deu a oportunidade, porque a gente não pagava. Então, porque o custo é alto, né? Quando você pensa em arte, arte não é barato, a arte é uma coisa cara, né? Porque você precisa de sapatilha, você precisa de roupa especializada, você precisa. Tem várias coisas. E, e se não fosse isso, realmente eu acho que teria sido mais difícil, muito mais difícil. É, mas assim, isso eu tenho gratidão enorme. Eu não me lembro quem era o prefeito da época, quem assim, mas até porque eu não me ligava muito nessa questão, eu era muito jovem, né? E não entendia ainda o quanto isso iria ser importante, né, na minha vida. Mas então lá em Brasília eu já dançava, né,
e aí já estava meio que dançando profissionalmente. E um dia eu descobri a Casa do Teatro Amador lá em Brasília. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um curso de teatro. Essas oficinas, né, que a gente faz. E aí eu comecei a fazer lá um cursinho, fui conhecendo pessoas e falei, cara, esse negócio é legal, é muito bom. E fui me apaixonando pelo teatro. Só que eu tinha um problema de ansiedade, nervosismo, e eu gaguejava quando eu ia ler o texto, eu não conseguia ler o texto direito quando eu ia falar o texto, engasgava, parece que ficava embargado. E aí uma atriz, né, que foi fazer uma peça lá em Brasília, chamada Beatriz Segal, né, que era a nossa eterna Odete Roitman, né? Ela foi fazer um monólogo e eu fui assistir esse monólogo. Quando eu assisti esse monólogo e eu conversei com ela, no outro dia, é muito engraçado, porque eu falei disso ontem, por conta foi a estreia do Fagundes com a peça dele aqui no Rio, e eu estava comentando sobre isso lá ontem, porque foi a Beatriz Segal que me destravou. No outro dia, quando eu cheguei no ensaio lá da peça que eu estava fazendo, cara, parece que tirou, foi uma bruxa, tirou com a mão, assim, tudo, e a expressão vieram, sabe, todas as coisas que estavam travadas. E então, assim, eu tenho o maior respeito, uma grande admiração e uma gratidão eterna pela Beatriz Segal por, por ter, né, me deixado entrar no camarim dela, assim, e por ter me aconselhado, sabe? Isso foi incrível. Porque eu acho que assim, a gente tem o talento, né? Mas é trabalho, né? A gente nunca pode esquecer que você tem conta para pagar, né? É o aluguel, é a casa própria, é a luz, o gás, tudo isso. Então eu sempre vi a arte como business, como negócio. Eu sou minha empresa, eu sou o meu produto e eu preciso vender esse produto e eu sempre fui muito preocupado com isso, né? Porque é, viver de arte, né, no Brasil não é fácil, né? A cada dia vai aparecendo mais e mais pessoas, porque hoje em dia as pessoas acham que é muito fácil, né? Então, A e internet dá essa depois quando vê o impressão, tanto que tem né? que estudar, né, meio que dá uma desistida. Aham, sim. Você tem uma experiência, né, pela Companhia de Dança da cidade do Rio de Janeiro, e eu imagino que tenha sido uma experiência também muito importante dentro do seu processo de formação, de se tornar quem você é hoje. E aí, já pegando o gancho para você contar um pouco sobre essa experiência na companhia de dança, eu queria entender, assim, como que esses espetáculos, essas atividades que você fez, elas influenciaram? Se tem alguma que é muito marcante, que você considera essencial, que você... E aí pode ser talvez pela companhia de dança, pode ser outro, Uhum. que marcou muito a sua carreira e que você enxerga, assim, que isso mudou a sua forma como você via a sua profissão. Aham. Porque, assim, eu vou pegando lá de Brasília até eu chegar no Rio. Tá bom. Eu estava dançando lá no Teatro Nacional o balé Branca de Neve. E aí eu estava conversando com o diretor do teatro lá, um pouco antes de começar, e eu falei para ele, pô, cara, eu tô afim de estudar teatro, sair daqui, e eu ouvi falar que tem a Martins Pena no Rio, né, que era uma escola pública, né, aqui de teatro. Aí ele virou para mim e falou assim, você já ouviu falar da CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras? Eu falei, não. Aí ele me explicou mais ou menos o processo, né, de como a CAL funcionava, e eu falei, cara, eu vou para essa escola. Eu vou dar meu jeito e vou para essa escola. E peguei um ônibus, né, no início do ano, vamos dizer assim. Cheguei no Rio, fui lá na Cal, que é até do lado da minha casa, aqui em Laranjeiras, e fiz minha matrícula, peguei outro ônibus, voltei para Brasília e organizei quando começou o semestre, e aí eu vim para estudar teatro. Não tinha deixado a dança de lado, continuava dançando.
né? Mas o teatro, ele veio, quando eu cheguei no Rio, ele passou a ser o primeiro lugar, né? E, e aí, dentro da Cal, vou falar do teatro já já, eu entro no assunto da dança de novo. Ok. Dentro da Cal, a gente tem, assim, a gente tinha o pré, né, que é onde todos os alunos tinham que passar, todas as pessoas inscritas, e depois do pré, a gente passava por uma avaliação e uma banca, onde a gente tinha, assim, todas as provas escritas, uma entrevista, e depois disso, a gente tinha que fazer um monólogo e uma cena, com uma outra pessoa. E só depois disso você era convidado a estudar na Cal. E passei com louvor, né, com aquela vontade, aquela garra toda, né, de sempre, e fui cursar, né, a Cal. E na metade do curso, né, era obrigatório uma montagem. Sempre tinha uma montagem na metade do curso e a finalização na formatura, a montagem final. Na metade do curso de teatro, a gente montou A Vida Como Ela É, que eram 11 esquetes da Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. E, assim, por felicidade do destino, né? Eu acho que o fator sorte também conta muito, né? Além do talento. Eu fiz 10 protagonistas e um antagonista. E olha que nós éramos uma turma de 20 pessoas. E isso foi onde abriu o mercado profissional para mim dentro do teatro. O diretor era um diretor bem conhecido, a Cal trabalha só com pessoas que estão no mercado de trabalho, né? E ele falou, cara, você realizou meu sonho, que era uma pessoa fazer isso tudo que você conseguiu fazer, e a partir de agora você nunca mais vai estar desempregado na sua vida, né? E assim foi, né? Aí me formei na Cal, ah, e logo em seguida já fui, né, a convite desse diretor, fazer Hamlet com o Diogo Vilela e fui seguindo com a carreira. Aí a dança, eu continuava, né, fazendo as aulas de dança, não estava dançando mais profissionalmente até então naquele momento, e eu decidi fazer uma faculdade de dança. Então, na faculdade de dança, aí sim eu passei a dançar profissionalmente de novo, né? Aí eu comecei a fazer as duas coisas, né? Fazer períodos que eu não estava no teatro, eu estava dançando, e aí teve a seleção para a companhia, né, de dança, e foi a primeira companhia no Brasil de repertório de dança contemporânea. Porque como fala, a gente tem repertório no balé. Você tem Cinderela, Branca de Neve, o Lago dos Cisnes, você tem todos esses balés. Mas na dança contemporânea não existia, até porque assim, era algo, a dança contemporânea, ela. Eu peguei bem desde o início, onde ainda nem se tinha nomenclatura, não se tinha uma definição do que era performance, do que era dança contemporânea. E, e aí depois foi se criando tudo, e a companhia era uma companhia de repertório de dança contemporânea, que a gente fazia trabalho da Madame Nina Verchnina, que aí era um balé moderno, eram João Saldanha, Lia Rodrigues, vários coreógrafos expressivos que já tinham feito, né, esses trabalhos há décadas, e a gente renovou, né? Vamos dizer assim, o figurino era o mesmo, a coreografia era a mesma, e, e isso também aí assim, abriu-se também um outro mercado, né? Porque a visibilidade, quando você está numa companhia, não falo uma companhia grande, né? Mas uma companhia expressiva, e foi a primeira no Brasil a fazer isso, foi extremamente incrível fazer parte. Sim. Então, assim, no seu ver, isso é o que mais te impactou. As duas coisas que mais me impactaram, né, foi a vida como ela é e esse trabalho dentro da companhia. Hoje eu faço parte da CIA da Ideia, né, que é uma companhia de dança e teatro. E então, assim, hoje eu consegui, né, chegar nesse lugar de fazer essa junção, né, fazer dança e teatro. E
Porque as coisas vão mudando, né? À medida que vai passando o tempo, Sim, você vai tomando experiência e realmente fazer o repertório carioca número um, né? Que foi o primeiro, porque depois vieram os outros repertórios, foi incrível, né? Foi o marco mesmo, assim. que legal. Muito bom. Vamos falar um pouco do seu processo artístico, Marcos. Com essa formação em dança e teatro, né? Como que isso tudo influencia na sua maneira de atuar, Marcos? Cara, porque assim, eu sou, né, formado como ator, né, sou licenciado em dança, que dar aula é algo que eu tenho. Cara, às vezes chega a ser. É tão prazeroso dar aula, você vê assim, os seus alunos desenvolvendo, né? Então, fiz licenciatura em dança e sou pós-graduado em teatro contemporâneo. Ah, porque assim, o talento ele existe, né? Ele precisa ser burilado. Ah, e estudar, né? Porque eu acho que as pessoas acham que assim, tem um talento, então é só chegar e eu já vou ser contratado e não sei o quê. Não, é estudo, é leitura, é preparação constante, né? A gente Bom, eu acho nunca que para de talvez, eu acho que estudar. até melhorar um pouco a pergunta, né? Como Ah, que é para você, como que é a sua preparação de um personagem, como que é a sua caracterização, como que é esse processo seu que realmente é um trabalho, né? Não é simplesmente vive, um personagem aparece e tudo mais. Como que é isso no seu trabalho? porque cara, é muito engraçado, porque a primeira coisa, né, é o texto, né? Pegar o texto, ler o texto e começar a ver quem é essa pessoa, né? E normalmente essa pessoa que você vai fazer, você sabe quem é ela através das outras personagens, né? Porque são as personagens que falam de você, né? Assim, meio que na vida real, né? As pessoas falam da gente e dá significado para a vida da gente. Então, eu sempre começo ali no texto, né? E compreender da melhor forma. Tanto é que eu falo, se eu soubesse que eu ia precisar tanto de português, né, que a gente tinha aula antigamente de interpretação de texto, né, que tinha que escrever, não sei o quê, eu teria me esforçado mais. Mas, assim, eu pego esse texto e eu vou desmiuçando o texto, sabe? A cada página, a cada, assim, o que ele quer dizer? Porque, assim como na vida, a personagem, ela tem várias camadas, né? Porque se for só uma coisa de você decorei meu texto e vou ali fazer, cara, simples demais. O interessante é você achar todas as camadas, você perceber o arco da personagem, né? Porque ela começa de uma forma, passa por uma transformação ali e até a finalização. Porque, na verdade, sempre tudo que a gente faz dentro da arte, a gente conta um fragmento da vida de uma pessoa. E essa pessoa, ela tem que ser de verdade. Porque eu sempre falo, tem um toquezinho acima da realidade, né? Porque senão as pessoas não acreditam, né? Senão você olha assim, às vezes, muitas vezes até, com certeza vocês já viram um filme, sei lá, alguma peça, e eu falo assim, poxa, não acredito, não bateu, né? Porque tem que ser crível. Então, todo o meu processo, ele começa no texto. Aí, a partir daí, começa o processo no corpo, né? Porque quais são as características físicas desse personagem? Ele manca, ele não manca, como é que ele fala, né? Porque às vezes é necessário uma caracterização, né? Dependendo do que você vai fazer. E, e basicamente é isso, né? Eu acredito assim, que tudo está no texto. Então, quanto mais profundo você for no texto, mais a personagem tem substância, né? E quanto mais você conhece da vida, por isso que eu falo assim, ler é fundamental, a vivência é fundamental, porque tudo que você sabe, você vai emprestar para essa pessoa que vai existir. né? Ela está ali no papel e ela vai tomar vida, e você empresta seu sentimento, você empresta seu corpo, você empresta todo o seu conhecimento
para que essa pessoa tome forma. E é engraçado porque se eu estiver fazendo qualquer cena que eu tenha que olhar no espelho, eu peço para colocar papel laminado, porque não sou eu. A hora que eu olho no espelho, que eu me deparo com a minha imagem, é estranho, porque parece que dá aquele negócio da vida, né? E, porque na minha cabeça realmente é outra pessoa e eu vivo intensamente aquela pessoa, porque é viver de fato aquela pessoa, né? O teatro é diferente da televisão e do cinema, ele é aquele momento, ele é o Sim. aqui e agora. Se você não trouxer para o aqui e agora, ele não existe. Então, você tem que estar 100% atento, você tem que estar. Porque eu sempre falo o seguinte: a personagem ela está na frente e eu estou atrás para resolver qualquer problema que aconteça. Sei lá, esqueceu um adereço, esqueceu não sei o quê. É o Marcos que resolve, mas a personagem está em cena. Então, essa credibilidade, né, que eu falo que a gente precisa passar para que todo mundo entenda. Mas, para mim, tudo realmente começa no texto. Muito, Que muito legal. legal. E é realmente a experiência do teatro, ela é única, né? Cada linguagem tem sua especificidade, mas o teatro tem essa coisa do momento presente, né? Pode ter até mais de uma sessão no dia, mas cada um é uma realidade, né? E conta pra gente, nessa sua caminhada, existe algum diretor, algum dramaturgo, artista ou um espetáculo que tenha sido decisivo na sua trajetória, que te marcou de uma maneira especial, Marcos? Nossa, são vários, assim, né? Tipo, para pensar só em um, assim. Mas eu vou pegar, assim, a minha primeira experiência profissional mesmo, assim, né? Que foi Hamlet, com o Diogo Vilela. E o Diogo é um ator que eu admiro muito, né? E ele, cara, quando eu fiquei sabendo que ia trabalhar com ele, foi um êxtase, né? Porque não era só ele, era o Diogo Vilela, Antônio Pedro, que era aquele comediante que faleceu, a Rita Humor, Ricardo Petralha, eram pessoas que eu já via na televisão quando eu morava em Anápolis, quando ainda jovem, e de repente eu estava no palco com essas pessoas, né? E é horrível, assim, no sentido de você ser inexperiente, né? E você olhar para aquela mesa de leitura de texto e tá, então todas essas pessoas de peso, né? Mas o Hamlet, ele foi importante porque foi ali, foi ali que eu entendi de fato o que era ser um profissional de teatro, né? Porque na escola, apesar de você fazer, como falei, a gente tem as peças que são obrigatórias, mas até então elas são da escola. Né? Quando você adentra o mercado de trabalho e você adentra o mercado de trabalho com essas pessoas que fizeram história dentro do teatro, fizeram história na televisão, né, te traz para a vida real mesmo, né? E então Hamlet para mim é esse grande divisor de águas, porque assim é engraçado, eu tava com uma dificuldade, né, numa frase e não cabia na minha boca. A gente tem isso, né? As frases precisam caber na boca, né? Não sei explicar assim direito para vocês, mas assim é, ela tem que ser verdadeira. Então ela tem. E aí eu falava e não dava certo, falava e não dava certo, e tentava de várias formas. Aí o Antônio Pedro, né, que já era, cara, mestre, né, no teatro e na televisão já, ele virou e falou assim: Marcos, troca, pega o final, põe no começo. Cara, eu tirei inverti, né, a frase e imediatamente coube na minha boca. Então, assim, esses processos, né, ou esse processo especificamente, ele me fez, né,
tomar consciência mesmo do que é ser um profissional de teatro. Legal. E você traz algumas, assim, você vai falando, né? Você trouxe, assim, a todo momento alguém que foi te guiando ali, que foi te trazendo, te mostrando outras perspectivas, que são pessoas que você traz como referência também, né? É, uma questão que eu queria trazer é que você falou muito da sua experiência da dança e da sua experiência do teatro, mas você também tem uma experiência no audiovisual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que é essa relação, essa diferença entre o audiovisual, né? Você foi premiado como melhor ator pelo Curta Entre, né? Você já trabalhou aí com essas questões do audiovisual, então conta um pouquinho pra gente como que é essa sua relação, como é essa experiência entre palco de teatro. Eu sei que é diferente a forma de atuar, a forma de ler, a forma, né, o universo que está ali por trás dessa atuação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Veja, eu falo, eu sou muito abençoado, né? Porque assim, Deus coloca na minha vida pessoas incríveis, né? Porque assim, na dança, né, o que eu falo, o corpo, né, expressa, né, ali só pela música, o teatro você está ali com a voz, e a dança me ajudou muito a trazer esse corpo para o ator, né, também, porque eu primeiro precisei desconstruir esse corpo da dança também, mas porque é um outro tipo de corpo, né, o de atuar. E aí eu entrei tardiamente no audiovisual, não era algo que eu almejasse, não, sabe? Porque às vezes o pessoal fala, quero fazer televisão, quero fazer não sei o quê. Não, eu queria fazer teatro e queria dançar. E eu fui passar uma temporada em Anápolis, porque de vez em quando eu tenho isso, às vezes eu preciso sair disso tudo. E não sei se vocês assistiram E o Vento Levou. E o Vento Levou é o filme da minha vida, né? Assim, eu assisto ele todos os anos e é engraçado porque eu assisto desde adolescente e toda vez que eu assisto eu vejo algo novo, um incentivo novo. E a Scarlett O'Hara, né, no Vento Levou, ela falava que o que fortalecia ela era Tara, né, que era a fazenda, que era o lugar, era a terra vermelha, o chão vermelho de Tara. Então, quando eu estou meio perdido, quando eu estou sem ideia, sem nada, eu pego um avião e vou para Anápolis. É muito, Voltar para muito as louco isso, raízes, assim. né? Se reconectar com esse lugar da sua origem. Com a essência, né? Porque não tem jeito, né? Eu amo a minha terra e a minha terra me faz bem, né? Se eu tivesse as mesmas oportunidades que eu tenho aqui, eu nunca teria saído daí, né? E aí, numa dessas, né, idas para Anápolis, eu eu tava, eu comprei um sítio. Não sei se vocês conhecem a Igrejinha, né? Que é chamada Igrejinha em Sim. Sim. Anápolis. Vila Comprei um São sítio na Vicente. Igrejinha, né? E aí, um dia eu tô passando, tava indo malhar, e eu olhei uma movimentação na pracinha da Igrejinha, negócio prefeitura de Anápolis, não sei o quê. Eu parei meu carro, falei, deixa eu ir lá ver, né, o que que está acontecendo. E aí o Cezinha estava lá. Aí ele virou e falou assim, Anoli, nossa, foi Deus que te mandou. Tem um filme que vai ter o Festival de Cinema de Anápolis, que foi do primeiro Festival de Cinema de Anápolis. Tem um filme que eu quero fazer e agora que eu estou te vendo, é você que vai ser o ator desse filme e você está afim de fazer, está afim de trabalhar? Eu falei, claro, vamos fazer. É, e, e aí o audiovisual começou a ir, né? É muito louco Que isso também, legal. né? E aí ele falou assim, ó, só que o negócio é o seguinte, eu vou te passar o texto, você tem que decorar o texto amanhã para a gente gravar depois de amanhã para dar tempo da gente se inscrever. Né? Assim, e era Vanessa Ascar, tava com ele. Esqueci o nome do rapaz da música, que eram músicas inéditas, e era só eu como ator. E aí a gente, ele montou o cenário todo no palco do Teatro Municipal,
E nós rodamos todo esse curta inteiro aí no teatro em um dia. Assim, né? Pegamos assim, tipo, era 10 da manhã, fomos parar de madrugada, mas a gente gravou tudo em um dia, né? E aí, pô, aí a gente ganhou, né, o festival, porque esse início do Festival de Cinema de Anápolis foi uma coisa incrível, porque movimentou a cidade foi vista pelo Brasil, porque Rubens Evald Filho ainda era vivo, e o Rubens Evald, né, o nosso maior crítico de cinema, ele estava aí, Germano Pereira. Cara, foram tantas pessoas interessantes que passaram por Anápolis por causa do Festival de Cinema, né? E levando, né, o nome da cidade, né? Por exemplo, agora está tendo no Cezinha, né, do Prêmio Cezinha, ai, gente, eu lembrei o nome dele, esqueci agora. Oi, Silvério, não? Silvério. E aí o Silvério também, cara, com um ator, cara, incrível, também que traz o nome da cidade, né, aqui para o Rio, né, e com experiências incríveis. Então, assim, essa primeira experiência foi extremamente marcante, porque a gente falava de um homem do passado, um homem do presente e um homem do futuro, né? Isso tudo acontecia ao mesmo tempo, né? E, e, e o Cezinha, né, cara, assim, que era um cara incrível, incrível, assim, e foi uma honra e um prazer ter sido escolhido por ele e a gente ter realizado esse trabalho que foi realmente marcante. Aí, a partir daí, sim, surgiu a vontade de fazer cinema. Ainda não tinha pensado em fazer novela, porque o cinema, por exemplo, assim, é uma obra fechada, né? Assim como o teatro, né? E é um serviço de carpintaria, né? Porque o teatro a gente pega desde o texto, a gente acompanha todo o processo de feitio, né? A gente chama mesmo de carpintaria, né? Porque o carpinteiro antigamente pegava a cadeira, ele pegava da madeira até o final, não tinha linha de montagem, né? E o cinema é isso também, porque você tem a obra fechada, você já sabe tudo que vai acontecer, ou seja, a gente tem uma possibilidade de explorar melhor, né, o personagem, de você entender tudo. Porque dentro da novela, você está de acordo com a audiência. Se a audiência está boa, é uma coisa, se a audiência não está boa, é outra coisa, né? E as séries também, que também são interessantes, porque também você tem o processo inteiro. Mas o divisor de águas para mim foi fazer Entre e a gente ter sido premiado e aí minha vida dentro do audiovisual começa aí em Anápolis, como começou a dança. Muito legal. Cezinha também foi uma pessoa, né, que levou o nome de Anápolis, enfim, segue muito importante aqui para a cidade. E gostaria de ouvir de você, Marcos, como que você enxerga o cenário artístico aqui da cidade atualmente, né? Na oportunidade que eu te conheci, você participou já com uma galera nova, né, no audiovisual, com o pessoal da equipe da Velejo Filmes, se eu não me engano era o filme Feliz Aniversário Cida, né? Então, Isso, como isso. que você enxerga nas visitas que você vem aqui na cidade? A gente está agora com a programação da Quarta Cultural, de ocupar permanentemente o Teatro Municipal, né? Quando você contou sua história aqui, uma peça, né, mudou ali como você estava no processo de formação do teatro. Eu vejo que aproveito a nossa conversa aqui para convidar as pessoas para irem, né, na Quarta Cultural, que cada atividade, cada apresentação é uma oportunidade para ampliar horizontes mesmo de consciência assim, da realidade, né? Seja no teatro, na música, enfim. A arte tem essa capacidade mesmo de faltar palavras para explicar o que ela promove na gente, né? Então, conta Sim. pra gente como que você tem enxergado aqui a cena de Anápolis atualmente. Cara, eu fiquei embasbacado, assim, sabe? Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei, né, e vi essa garotada toda, essa gente jovem, fazendo cinema, né?
porque Anápolis tem uma história incrível, né? Porque daqueles atores de Hollywood que foram morar em Anápolis, né? Então, ou seja, Anápolis já tinha um borogodó, um ziguidum ali que parece que falava assim, é uma cidade cinematográfica, né? E, nossa, quando eu vi, porque é uma garotada jovem, né? E todo mundo com propriedade de fala, propriedade de escrita, entendem do que está fazendo, não, sabe, assim, não fica nada a desejar do que acontece aqui no Rio. É de um profissionalismo extremo, assim, não sei se já é secretaria ou se é, porque tinha um outro nome que eu esqueci. Estamos secretaria. A gente, há um ano, Né? né? Completamos agora em final de maio, um ano. Estamos Secretaria de Cultura e Turismo atualmente. Então, e aí o investimento que se fez, né, levando profissionais do Rio, profissionais de São Paulo, porque, cara, a maioria das pessoas não teria condições de sair de Anápolis para ir para São Paulo, vir aqui para o Rio, para poder fazer curso de roteiro, curso de, de continuista, várias coisas. Essa iniciativa, né, da cultura de levar os profissionais e passar, né, esse conhecimento e dar essas aulas foi incrível. E a questão do próprio incentivo das leis, né? Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, isso propicia, né, a fomentação, né, de todas essas coisas que estão acontecendo aí. Mas eu vejo de uma forma extremamente positiva, de um crescimento incrível, emocionante, emocionante mesmo, assim. Eu falo muito aqui no Rio, de como a minha cidade cresceu. É engraçado porque eu nunca imaginei que ela fosse crescer para o audiovisual, assim, da forma como está crescendo e levando, mais uma vez, né, o nome de Anápolis para vários festivais do Brasil e do mundo, né? Porque todo esse trabalho que é realizado aí, eles estão indo para festivais. A Anápolis está sendo vista, a Anápolis está sendo, né, difundida. E esses meninos são talentosos demais. Foi um prazer imenso, assim. Eu fiquei muito honrado, né? Porque eu sempre reclamava, né? Eu falava, pô, eu tô no Rio, sou ator, sou não sei o quê, ninguém me chama para trabalhar aqui em Anápolis. Aí o Daniel virou para mim e falou assim, né? Calma, Noelle, calma, que a gente tem um trabalho para você. E aí foi no Feliz Aniversário Cida. Cara, e é engraçado porque, óbvio, né? Eu não esperava essa qualidade. Quando eu cheguei no set, que eu vi tudo aquilo, né? Eu falei, caramba, cara, a Nápoles se profissionalizou, né? E eu acho que só vai sair mais coisas boas daí, porque, como eu falei, essa garotada jovem, incrível e já tão atuante no mercado. Muito legal. Realmente, assim, Anápolis é um celeiro. A gente fala, não é uma frase de impacto, né? Tem muitos profissionais nas diferentes linguagens e é óbvio que a liberdade para ir para outros locais, ela tem que acontecer, mas a gente tem que trabalhar cada vez mais para a nossa região consumir cada vez mais os produtos culturais, né? A cadeia produtiva da cultura se fortalecer aqui na nossa região, na nossa cidade, e a gente vê que isso está acontecendo. Sim. Mas Só um detalhe, porque assim, é uma coisa que eu tenho, que eu sempre falo, até eu falei aí numa palestra que eu dei aí em Anápolis, é porque antes a gente precisava migrar, né? Eu tive que sair daí para estar aqui, para ter uma carreira, né? Hoje, com a questão, né, do streaming, cara, você pode fazer o trabalho onde você quiser verdade. e o streaming vai consumir, né? Então, assim, porque é algo que por isso que eu achei mais incrível, né? Porque são atores anapolinos, são produtores anapolinos, então, assim, diretores, autores, ah, é, é, e
É isso, é fazer com que a cidade consuma, que a cidade crie, né, uma fonte de renda até para essas pessoas daqui a pouco, porque como tá ainda no início é um pouco mais difícil, né, mas que se faça mais coisas ainda, que a cultura, né, a Secretaria de Cultura, e o governo continue apoiando, porque é extremamente importante, porque a arte, né, de modo geral, ela salva. Ela educa, tem um papel tão fundamental, um papel social, gera Muitíssimo. emprego. Gente, quantas pessoas estão envolvidas, né? Porque normalmente se vê quem está na frente, né? Na cena. Mas por trás, para a gente poder estar fazendo aquilo, cara, tem figurinista, tem costureira, tem maquinista, é emprego para muita gente. E eu acho que Exato. assim, os políticos precisam entender, né, que a arte gera dinheiro, que a arte gera empregos, que muitas famílias são sustentadas e sobrevivem desse trabalho, né, nos bastidores, né, do teatro, nos bastidores do audiovisual, e continuar fomentando cultura. Exato. Marcos, a gente já vai caminhando para o nosso último bloco aqui, né, Taniele? Mas aproveitando esse momento, você colocou aqui coisas fundamentais que a gente tem que chamar a atenção mesmo, né? Mas diz pra gente que conselho você daria para a pessoa aqui de Anápolis, um jovem, né, jovem artista, que sonha em seguir uma carreira profissional, né, dentro da dança, do teatro, do audiovisual, um conselho que você dá para um jovem artista aqui da cidade? Cara, estude, sabe? Leia. Não é só talento, né? A gente fala que é 10% talento, 90% trabalho, né? Porque é cansativo, né? Hoje eu dormi só 1h30, né? Só para você ter noção, assim, eu estou fazendo uma série, né, que eu sou um médico e eu estou tendo muita noturna. Então, e eu tinha essa atividade, né, que eu tinha falado com vocês. Então, eu dormi de 7 da manhã, mais ou menos até 8h30 da manhã. E aí já tomei banho, já corri, fui fazer o que eu tinha que fazer. E, e é isso, porque né, todo mundo só imagina glamour, né? Ai, glamour, porque não sei o quê. Não, gente, não é glamour, é trabalho. Né? É um trabalho árduo, são 12 horas de set por dia. Se eu entro meio-dia, eu saio meia-noite. Se eu entro 2 da manhã, eu saio 2 da tarde. Né? Esse é um set de cinema, é um set de televisão, um set de série. Né? São sempre 12 horas de trabalho. Né? Então é um trabalho árduo, porque você tem toda uma preparação, né? Às vezes você precisa ter por exemplo, eu precisei perder massa muscular agora porque eu estava fazendo a novela Coração Acelerado, né? Que acontece, né, em Goiás, né? Vamos dizer assim. E aí eles falaram, não, você está grande, tem que diminuir. Né? Então, assim, tem vários sacrifícios, várias coisas. Então, assim, o conselho é não glamorize a profissão, sabe? É profissão artista, é trabalho, porque enquanto tiver só no glamour, sabe, fica no etéreo, não é concreto. E a arte, ela, apesar de ser etérea, ela é concreta, ela se materializa, né? E é estudando, porque como eu falei de talento, né? Às vezes a pessoa tem o talento, você olha e fala, pô, mas é igual diamante, tem que ser lapidado, e só se vai lapidar isso com estudo, com muita leitura, vendo o trabalho das outras pessoas, indo ao cinema, indo ao teatro, porque não dá para você se propor a fazer algo que você também não frequenta. Então, é importante, né? Uma coisa que eu aprendi logo no início, eu lembro de um professor meu que ele falou assim, gente, leia, 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 leia porta de banheiro, né? Chegou num bar, tá tudo escrito lá na porta do banheiro, leia, porque vai te trazer possibilidades como eu falei, para trazer as camadas, né, para essas personagens. Marcos, assim, o que que eu queria saber assim, o que que continua você falou muito da questão do seu trabalho, trabalho árduo, a gente sabe que não é fácil, como já foi dito aqui, viver de arte. E eu queria saber o que que continua te motivando a fazer isso. E se você pode dar um spoiler
dos próximos trabalhos, dos seus planos aí para o futuro, para a gente encerrar esse bloco. E é isso, quero saber desse. Eu quero spoilers. É, Então, estou fazendo agora a série, o nome é Corredor 4. Eu sou um médico, geriatra, e ele almeja ser diretor do hospital. Ele é um médico extremamente educado, extremamente culto e uma perversidade terrível. Assim, Vilão. então, dentro do hospital, todo mundo imagina que ele é a melhor pessoa do mundo, mas esse cara é a pior pessoa que existe dentro daquele hospital, assim, Que massa. né? E eu estou ensaiando a Metamorfose do Kafka, né? Uma releitura, e que é para estrear mais para o final do ano, né? Eu acho que novembro ou dezembro a gente estreia a Metamorfose também aqui no Rio. Muito bom. Outro que a Daniela tinha falado é o que continua motivando você enquanto Ah, pessoa profissional. bom. Cara, é, esses desafios todos, né, de ser. Esses dias eu até falei, cara, eu gosto tanto de viver que eu vivo muitas vidas na mesma vida, né? Ah, eu não sei, eu não saberia. Eu poderia fazer outra coisa? Poderia, sabe? Mas arte para mim, fazer o que eu faço é oxigênio, sabe? É respirar. Eu sem isso eu fico asfixiado, né? Então, cara, a motivação ela tá muito nesse lugar também, sabe? De muita necessidade espiritual, necessidade emocional, necessidade física, né? E dos desafios, né? Eu apesar de já estar trabalhando, fazendo esse tanto de coisa, toda semana eu tenho uma masterclass. E vários outros atores conhecidos, né, de vocês, tudo assim, também fazem essa masterclass, né? A gente nunca para de estudar. Por exemplo, para eu fazer um médico, eu não sou médico, né? Então eu preciso aprender os termos técnicos, eu preciso entender como é que um médico lava a mão antes da cirurgia. É, Então, assim, esse lugar de poder ser vários e é desafiador e é emocionante, e eu quero cada dia mais e contribuir socialmente, eu acho, porque, por exemplo, quando eu estou fazendo o teatro, né, dentro da companhia que eu faço parte, ali a gente fala o que a gente quer falar, a gente usa, né? Porque normalmente quando eu estou fazendo uma série, por exemplo, eu coreografei a série BO, né? Boletim de Ocorrência da Netflix com o Leandro Hassum. Você vê, a dança não desapareceu, né? Ela continua aí, foi para a Netflix, e esse desafio constante, essa vontade constante, né? Isso me leva a falar também da minha política, a falar de o que eu quero falar dentro da minha companhia, né? Então, acho muito importante, né, a gente usar essa voz, usar a nossa arte. Não é fazer arte panfletária, mas poder falar sobre assuntos que leve as pessoas a refletir, a ver esse mundo de uma forma diferente, a ser pessoas melhores. Eu acho que esse é um grande incentivo, sabe? Ver esse mundo melhor. Eu ia Perfeito. falar para ele deixar uma frase, mas esse final já foi impactante. Marcos, então, por favor, compartilhe as suas redes, né? Quem quiser trocar uma ideia com você, contratar, trazer para projetos também, faz a divulgação aí do seu espaço. Quem quer falar com você, como que consegue? Então, eu tenho meu site, né? www.marcosanoli.com, que ali tem bastante coisa. Eu estou reorganizando porque às vezes você vai trabalhando tanto e não atualiza, né? Eu estou atualizando todas essas redes
A rede que é 100% atualizada é o Instagram, né, que é @marcosanoli.oficial. E ali você tem praticamente muito da minha trajetória, né, desde do meu início ali e até o momento atual, assim, né, das aulas, porque eu também faço teatro musical, né? O último trabalho que eu fiz foi A Vida do Sidney Magal, que é uma coisa muito legal também, esse lance, né, de você poder homenagear as pessoas também enquanto vivas, né? Então, no Sidney Magal foi incrível poder fazer o empresário dele e, então, pra vocês verem, uma coisa que começou da dança, que ela me trouxe para o teatro musical, ela me trouxe para o audiovisual, me trouxe para tantos lugares que eu não imaginava. Né? E é isso, né? As redes sociais, né? @marcosanoli.com, www.marcosanoli.com, e aí vai acompanhando e vai seguindo. Show de bola. Quero agradecer, parabenizar, né, o seu trabalho. Com certeza inspirador, né, para todos nós aqui, e que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas. Você que está aí assistindo, compartilha nos grupos com seus colegas, para conhecer um pouco dessa trajetória, inspirar mais pessoas. Agradeço o espaço aqui, o estúdio da Câmara Municipal, os parceiros da iLive Produtora, e muito obrigado, Daniele, por conduzir esse bate-papo aqui com o Marcos. Foi muito bom. Muito obrigada, Marcos, pela sua participação, por ter aceitado conversar com a gente. É sempre um prazer estar aqui e escutar pessoas tão inspiradoras, tão importantes para a nossa cidade e que vão aí deixar um legado, né? E eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Gente, eu aqui agradeço, assim, é sempre um prazer, sempre que precisarem, pode chamar, eu adoro poder conversar, contar, incentivar, né, essa garotada, né, porque eu falo, a gente tem que ir passando, né, o bastão, né, a vida vai, que eu falo, eu já vivi mais do que eu vou viver, né, então... Assim, eu tenho muito, muito, muito obrigado mesmo, assim, meu coração está cheio de amor e cheio de felicidade por essa possibilidade que vocês me deram de poder falar com vocês. É recíproco, a gente que agradece, né? Então é isso, pessoal. Agradecemos muitíssimo mais uma vez. Ficamos aqui com esse episódio. Aguardamos vocês no próximo Cultura em Rede Anápolis. Tchau, tchau. Trying at the same shit. Kinda tired, tryna give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been